Bom dia na presença do Senhor Jesus, um bom dia na presença do nosso amigo Espírito Santo, um bom domingo, né, na presença da família, na presença daqueles que amamos, um bom domingo em que nós vamos compartilhar a mesa, né, compartilhar as nossas alegrias, os nossos anseios, tudo, né, não somente com a família, mas com o Senhor. Nós podemos hoje compartilhar a nossa mesa com o Senhor, como nós fazemos todas as manhãs, compartilhar a mesa na presença do amado, né, do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Que sejam bem-vindos, né, à nossa vida, à nossa casa, à nossa mesa, que o nosso coração esteja aberto para receber tudo que o Senhor tem para nos entregar hoje. E hoje o tema que Ele nos traz é além dos seus limites, ou seja, nós possamos ir além dos nossos limites, né? Que nós possamos caminhar em busca do que o Senhor tem de melhor para nós. Um bom dia, seja bem-vindo à mesa em que o Senhor já se faz presente, né? Se não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café, vamos tomar o nosso café junto para que a gente fique bem ativo, bem atento, né? Bem disponível para receber o que o Senhor tem para nos entregar, porque nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Para poder usufruir de tudo que o Senhor tem para nós, a gente precisa estar disponível, né? A gente precisa estar a serviço, estar à disposição do Pai. Isso é o que Ele espera de nós, né? Que nós sejamos seus servos. E a gente precisa entender que a servidão em Cristo é que nos dá a liberdade. É estranho dizer isso, né? Ser servo e ser livre. Mas em Cristo Jesus é assim. Quando você serve, quando você passa a servir, é que você vive a real liberdade, a verdadeira liberdade, né, em Cristo Jesus. E Ele quer falar para nós um pouquinho hoje sobre irmos além dos nossos limites, né? Além dos limites do que os nossos olhos podem ver, além dos limites do que nós podemos imaginar. A gente jamais pode contestar, pode se opor às vontades de Deus. Então, às vezes, a vontade de Deus é muito diferente do que aquilo que nós queremos. E a gente já está cansada, a gente já não está suportando, a gente já está se arrastando, mas a gente precisa ir além dos nossos limites, porque é além dos nossos limites que está a terra prometida, é além dos nossos limites que está a nossa vitória, é além dos nossos limites que está todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, que a gente possa buscar, né, alcançar esse lugar, que nós podemos. Sim, nós podemos, o Senhor é conosco. Quando o Senhor é conosco, não é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Há palavras em nossa vida que nós não devemos dizer mais. E só o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é que pode nos ajudar a tirar essas palavras do nosso vocabulário. O negativismo, né? O eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, eu não sei fazer, eu não dou conta. Essas palavras são palavras negativas, né? São palavras que profetizam coisas negativas na nossa vida. E a gente precisa tirar isso de nós, porque quando a gente está em Cristo Jesus, a gente vai além dos nossos limites, a gente supera os nossos limites. Sabe quando você faz algo, você fala assim, eu não vou dar conta. E aí você faz, quando você termina, você fala, nossa, eu nem acredito que eu já fiz tudo isso. Sim, em Cristo Jesus é assim. Quando você pensa que você não vai dar conta mais, que você não consegue dar mais um passo, o Espírito Santo de Deus vem, te enche da presença e você consegue ultrapassar a linha de chegada. E às vezes você tem muito fôlego ainda para comemorar. Às vezes basta só um pouquinho, falta só um pouquinho para você, passar, né, da linha de chegada, para você alcançar, pisar, colocar os seus pés na terra prometida, alcançar a promessa que o Senhor tem para você, aquela promessa que Ele fez antes de você nascer, antes de você estar no ventre da sua mãe, e quando você estava, Ele se confirmou essa promessa, o Senhor escreveu, né, toda a sua vida, planejou cada passo, planejou esse dia para você, e todos os dias Ele te entrega uma nova oportunidade de você estar mais próxima dessa promessa. Todos os dias Ele te dá uma nova chance de você fazer diferente, voltar para os caminhos dele, para que você possa pegar essa promessa, alcançar essa promessa, viver essa promessa o quanto antes. Então não desista. Não deixe de acreditar. A nós cabe acreditar. A gente não tem que questionar. Senhor, por quê? Senhor, só comigo? Por que tudo acontece na minha vida? O Senhor,
Ele te forja de acordo com a promessa que Ele tem para você. O que o Senhor, para Ele te dar uma grande promessa, para você alcançar uma grande vitória, você precisa passar por um grande processo. Então, se você está passando por um processo doloroso, por um processo dificultoso na sua vida, por um deserto, né, na sua vida, dê glória, passe por esse deserto dando glória, porque Ele está te forjando para que você esteja preparada e preparado para pegar, para viver, né, usufruir da sua promessa em nome de Jesus. Basta que você creia que você pode sim ir além dos seus limites. Em nome de Jesus. Vamos tomar nosso cafezinho, né, para que a gente fique bem atentas aí, porque o Senhor tem muito para nos ensinar nessa manhã. E na nós cabe, né, transbordar aquilo que nós aprendemos, continuar, né, pensando sobre aquilo, refletindo e colocar em prática. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a colocar em prática, porque sozinhos nós não conseguimos. Quando a gente luta pelos nossos braços, quantas batalhas a gente perde, quantas batalhas eu já não perdi na vida porque eu quis lutar pelos meus braços. E se você está perdendo aí, comece a analisar, porque você está lutando pelos seus próprios braços, mas o Senhor quer lutar essa guerra contigo. O Senhor quer entrar na batalha. Ele quer te revestir da armadura, da verdadeira armadura, a armadura do Espírito Santo, né? Do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Assim você está pronta, né? Na presença do Senhor, com o Senhor, né, liderando o seu exército, você não tem vitória que você não alcance, mas às vezes você precisa superar os seus limites, ir além. Um bom café para você. Quase que eu derrubei o café, gente. Eu vou aqui falando e essa xícara aqui, ela dá uma escorregadinha e aí eu não prestei atenção. Mas tudo bem, né? Com Deus é assim. Tem dia que a gente até o café, a gente derruba, né? Nem sempre as coisas são perfeitas, nem sempre as coisas saem, né, de uma forma que a gente planeja, nem sempre as coisas acontecem, mas a gente precisa viver o que nós somos realmente, né? A gente precisa sair do perfeccionismo. E eu falo isso por experiência própria. Eu venho lutando muito, né? Essa é a minha busca constante para poder me libertar do perfeccionismo, porque o perfeccionismo não pertence a Deus. Nós somos o que nós somos. Nós somos com as nossas dificuldades, nós somos com os nossos defeitos e nós somos com as nossas qualidades. É só derrébias, minha filha. Quase que eu já derrubo tudo o café aqui. Mas tudo bem. Se eu derrubasse, vocês iam esperar eu limpar para que eu pudesse ler aqui. Não tem problema. Essa é a nossa vida, né? E quantas vezes eu ia me agitar porque isso podia acontecer. O Senhor nos ensina até numa xícara que escorrega, que não tem problema. Não tem problema. As coisas acontecem na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Quem nos vê perfeito, sofre porque quer se adequar, quer se assemelhar a nós e não há perfeição, né? Então, quem nos vê vivendo o que todo mundo vive, derrubar uma xícara todo mundo derruba, um café todo mundo derruba, e a gente vai aprendendo, né, isso e colocando em prática na nossa vida. E quando você começa a caminhar com Deus, é do jeito que está acontecendo comigo agora. Uma xícara que escorrega já é uma lição de Deus na sua vida. Você, pega, é uma chave, entendeu? É uma chave, né? Porque é assim, é isso mesmo, antes feito do que perfeito. Essa é uma fala que a gente precisa levar para nossa vida. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, é que a gente vai entender isso. Antes feito do que perfeito. Porque se você ficar esperando ser perfeito, as coisas não vão acontecer. Você não vai fazer. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas, eu protelei, eu procrastinei, porque eu queria que fosse perfeito. Hoje, ainda há momentos que a gente se pega assim, mas rapidamente o Senhor, né, dá aquele estalo por causa da presença do Senhor e a gente fala, não, antes feito do que perfeito. Essa sou eu. Aconteceu? Caiu o celular, apagou a luz, acabou a energia, não tem som. Tô com problema no celular, no outro celular, não tô conseguindo colocar som aqui, já faz dias. Se isso fosse antes, eu estaria assim, nossa, perturbada, porque tinha que estar tudo perfeito. Mas não. O Senhor se faz na simplicidade, na naturalidade, nas coisas comuns, né? Nas coisas mais tranquilas da vida, nas coisas mais corriqueiras da vida, tá? Então a gente precisa trazer isso para nossa vida. Quando você perceber que uma xícara que escorrega está fazendo você refletir, pode agradecer. E eu dou glória porque você está muito mais perto, muito mais próximo do Senhor, você está entendendo qual é o princípio do Senhor Jesus, que é antes feito do que perfeito, em nome de Jesus. Então vamos primeiro, né, fazer a nossa oração, agradecer pela nossa manhã, por poder estarmos aqui na presença do Senhor. Depois a gente faz a nossa leitura. Fecha seus olhos,
vamos agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de fazer diferente. Bom dia, papai, bom dia, Mestre Jesus, bom dia, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela sua presença. Tu és presença viva na nossa vida. Tu és bem-vindo aqui. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença, Senhor. Que onde quer que formos, sinta a sua presença e não a nossa. Espírito Santo de Deus, coloca o nosso chão onde nós colocarmos os nossos pés e nos ajude a superar os nossos limites, a entendermos que em Cristo Jesus nós vamos além dos limites, que a vitória, a promessa, as bênçãos estão além dos nossos limites e que nós tenhamos forças para alcançá-las em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos sabedoria, discernimento, para que possamos compreender a palavra do Senhor, os ensinamentos dessa manhã, e que não só, Pai, fique conosco, mas que a gente coloque em prática na nossa vida e também alcance outras milhares de vidas afora, expandindo o seu reino, que é o que o Senhor espera de nós, Pai. O Senhor nos escolheu para trabalharmos na sua seara e nós temos que fazer jus, Pai, à nossa identidade de filhos e filhas amadas. Então temos que refletir a sua imagem onde quer que formos e que assim seja, Pai. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, vá conosco onde quer que for, só nos deixe ir, Senhor, onde o Senhor for conosco à nossa frente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é que a gente tem que entender. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Vamos fazer a leitura hoje, além dos seus limites. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Isso aqui é Pedro repreendendo quando Jesus fala, né, que ele vai ser morto, crucificado, e aí Pedro repreende, ou seja, ele vai contra, né, o que está nos planos de Deus, e não é isso que Deus quer, né? A nós não nos cabe questionar, a gente precisa acreditar no que Deus tem, porque no final, né, do arco-íris, não é um pote de ouro que tem, é as bênçãos do Senhor. No final do deserto, o que que tem? A terra prometida. Então a gente precisa acreditar nisso. No texto que lemos, Jesus estava explicando aos discípulos que haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, contudo, chama em particular e repreende o próprio Jesus, dizendo que isso não deveria acontecer. Ele não entendia que era necessário que tudo isso ocorresse. Penso que Pedro, àquela altura, não conseguia conceber o fato de o Salvador do mundo ter de ser morto para cumprir seu propósito e acaba cometendo um grande erro, ou seja, se opor à vontade de Deus. Muitas vezes, passamos por circunstâncias em que pensamos, isso jamais acontecerá, ou é impossível. Mas o fato é que essas palavras não devem fazer parte do vocabulário de quem crê em Jesus, pois são afirmações limitadoras. Seria muito fácil olhar para mim, na minha infância ou adolescência, e dizer que seria impossível eu superar tantos traumas, falar em público para multidões, ser pastor de uma grande igreja ou escrever livros. Deus, Pai, porém, jamais colocou limitações em minha vida. Por isso, usar palavras tão negativas a respeito de alguém ou de algo pode fazer você ser assim como Pedro, ou seja, se opor ao agir de um Deus infinito e bondoso como o nosso. Hoje, Deus Pai traz uma palavra de encorajamento para você. Nada é impossível para Ele. Não sei o que você tem vivido, mas o fato é que se Ele fez comigo, poderá fazer com você. Troque palavras de negação por outras que contenham vida e afirmação. Seja uma pessoa otimista e cheia de fé, pois Deus não nos criou para limitarmos seu agir, mas sim para vivê-lo de forma intensa e abundante. Amém. A frase de hoje é: a fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. Então, quem tem fé, a palavra é acredite. Então, acredite no Senhor. Se você tem fé, você não tem que interrogar o Senhor. Você não tem que ficar calculando. Ai, mas eu só tenho 2, 2 mais 2 é 4, eu devo 5, o dinheiro não vai dar. Não importa, né? Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixes não dava para aquela multidão. Mas a matemática de Deus é diferente. A matemática de Jesus
É diferente. A matemática do Senhor é inexplicável, é a matemática do impossível. E a nós não nos cabe entender. Por isso que as pessoas que elas são mais voltadas para exatas, né? Cálculos, números, para elas é mais difícil acreditar quando a gente fala sobre fé, quando a gente fala sobre o que o Senhor pode fazer, quando a gente fala sobre atos proféticos, quando a gente fala sobre ações, quando a gente fala para elas é mais difícil entender, porque a cabeça delas foi formada na matemática dos homens. 2 e 2 é 4, ponto e acabou. A matemática é exata, não é assim que eles dizem? Mas a matemática de Jesus não. A matemática de Jesus é 5 pães e 2 peixes não dá 7 alimentos. 5 pães e 2 peixes dá alimentos para uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Essa é a matemática do Senhor e ainda sobram 12 cestos. Então, é difícil, mas é possível. Com o Senhor Jesus, quando você abre o seu coração, você consegue entender e acreditar. Por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas, quando elas riem da gente, quando elas duvidam do que a gente fala, porque em Cristo Jesus as coisas acontecem de uma forma extraordinária, surreal. E para nós que vamos buscando o Senhor todos os dias, o extraordinário dele acontece de forma natural para nós, né? Quando a gente fala que 5 pães e 2 peixes vai alimentar uma multidão. Tem gente que não consegue conceber isso, não consegue entender, não consegue aceitar. E não é às vezes porque não crê em Deus, mas não houve aquele encontro, aquele romper, sabe? Aquela experiência com Deus, né? Então é tão assim que a gente precisa, quando a gente tem esse romper com Deus, a gente passa a mudar até mesmo o nosso vocabulário. E a gente precisa fazer isso todos os dias. É uma tarefa fácil? Não, vou dizer para você que eu não digo palavras negativas, não, eu digo sim, mas ao mesmo tempo eu me lembro e eu falo, Senhor, eu posso, eu consigo, eu alcanço, eu confio, sabe? Porque se a gente acha assim que, quando a gente fala que uma coisa é impossível, a gente está limitando o poder de Deus, não é o nosso. Às vezes você olha para uma coisa e você fala assim, é impossível isso acontecer. Você está limitando o poder de Deus, não o seu. Porque o nosso Deus, ele é extraordinário, é impossível acontecer se você for fazer pelos seus braços. Mas se você entrega ao Senhor, nada é impossível aquele que crê. Nada é impossível. Quando se diz nada é impossível aquele que crê, é porque quando você crê, quem vai fazer é Deus, não é você. Então nada é impossível. Então que você possa começar a mudar o seu vocabulário, as palavras que você diz, tira da sua vida as palavras negativas. Se você falar essas palavras, peça que o Espírito Santo toque rapidamente no seu coração para que você possa se retratar até mesmo para você mesmo. Sabe, quando você fala algo? Porque assim, ó, Deus hoje ele está falando para você, trouxe uma palavra de encorajamento. Nada é impossível para ele. Nada é impossível para ele, né? Então, eu não sei, como disse aqui, eu não sei o que você tem vivido, mas o fato é que se Deus fez na vida do autor desse livro e na vida de tantos na palavra, e já fez várias coisas na minha vida e eu sei que na sua, por que que ele não pode fazer ainda muito mais, né? Porque o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Isso não é só um louvor, essa é uma realidade retratada. Tudo que o Senhor faz é infinitamente mais do que nós pensamos. Então, às vezes, as pessoas, por não ter tido esse romper, elas não conseguem acreditar. E essas pessoas podem estar do nosso lado, pode estar no nosso trabalho, pode estar no nosso relacionamento, né, social, pode estar até mesmo aqui, eu falando e ter alguém aí do lado que está falando, imagina, 5 com 2 é 7, não tem jeito, como que vai dar alimento para uma multidão? Mesmo que a palavra está dizendo. Tem gente que prefere acreditar. Ah, houve mudanças na palavra do Senhor? Sim, tem várias traduções da Bíblia, mas o que nós temos, a essência dela, ela é palavra viva. Ela quer nos mostrar o poder do nosso Deus e é nisso que nós temos que nos apegar. Não são nas vírgulas, não são nos pontos que foram mudados, isso não importa. O que importa é o que ela quer dizer para nós, que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus daquele que abre o mar. Agora, se ele abriu da direita para a esquerda, não importa, ele abriu o mar. Você entende? E o abrir o mar, a palavra não quer só nos contar uma história, ela quer nos mostrar o poder do nosso Deus. E hoje, como que isso é feito? Através da nossa vida. O Senhor, toda a bênção, toda a glória da nossa vida, quando a gente entrega para Ele, é para honra e glória dele. Tudo que Ele faz é para honra e glória dele, não é para nossa.
Então a gente precisa aprender isso, a não interrogar, a não ficar calculando as coisas de Deus. A gente precisa simplesmente confiar em nome de Jesus. E a palavra de hoje é acreditar, né? Vamos acreditar que além dos limites tem algo muito mais precioso para nós, que falta só um pouquinho. Ah, eu tô no meu limite. Então vai além dos limites, porque você vai alcançar, né? É como a gente ouviu uma frase essa semana e ficou marcada para mim. O avião só decola no final da pista. Então a gente precisa, ainda a gente tá, né? E quando o avião decola, para quem já andou de avião aqui sabe, gente, é uma turbo, né? Um barulho, é uma agitação, você é lançada para trás, né? E você vai, aquela pressão, aquela coisa, e de repente ele sobe. Olha o tamanho daquilo, gente. E ele sobe. Então, a vida da gente é assim. É aquela pressão, você tem que segurar na poltrona, apertar os cintos, tem hora, e aquilo faz aquele barulho, depende da condição da pista, e aquilo. É assim, não é um momento legal. Não é um momento bom de se viver. Não é. Porque dá uma coisa na gente, dá uma angústia, um negócio, você fala, agora não tem mais jeito, não tem mais pra onde eu ir, ele vai subir. Ai, meu Deus, né? Mas quando ele sobe, a paz vai tomando conta do coração quando você se entrega, né? A gente vai tomando conta do coração. Às vezes, viajando, né, ainda teve uma situação que era a primeira vez que a minha irmã estava viajando de avião e ela com muito medo, né, com muito receio. E eu peguei, deitei e dormi, né? E ela falou, mas como é que você consegue dormir? Eu creio que a vida é desse jeito. Eu consigo dormir porque eu falei, gente, tá nas mãos de Deus. É Ele que conduz, Deus toma conta aí, o negócio tá andando, não tem mais o que eu fazer, tá nas suas mãos, pelas minhas eu não consigo, pelos meus braços eu não faço nada, então eu vou dormir, eu vou repousar, né? Então na vida, que seja assim, sabe? Quando você se sentir tendo uma situação difícil, entrega nas mãos do Senhor, porque é Ele que conduz o avião da nossa vida. Nossa vida é um avião, a gente está embarcado nesse avião. Estamos todos juntos, tem turbulências, tem chuvas, tem tempestades, tem nuvens, tem raios, né? Tem tudo isso, mas a gente tem, o nosso piloto é Deus, né? Então fica despreocupada, porque o avião vai decolar no final da pista e ele vai repousar, ele vai pousar também. E quando ele vai pousar, também não é um momento legal, tá? Mas quando você toca o solo, a paz toma conta de você. Então esse momento eu creio que é o momento que você toma posse da sua promessa, que você toma posse da sua vitória. Quando a gente está próximo de pegar na vitória, o vento sopra mais forte. A tempestade, os ataques, né, os dardos do inimigo, as setas e tudo, porque ele sabe que você vai pegar, você vai alcançar e vai usufruir para a glória e honra e glória do Senhor da sua promessa, né, da sua vitória. É quando o avião vai tocar no solo. Você vai pousar, você vai pôr seus pés no chão e vai dizer: cheguei, estou sã, estou salva. Vai usufruir, de repente você foi para uma viagem linda, você vai usufruir daquele lugar. Então, só que o momento do pouso também não é um momento tão tranquilo. Então, se o tempo está, né, se as coisas estão aí balançando, se as coisas, aperta seus cintos, se acomoda aí na poltrona, confia no piloto que é Deus, você vai colocar os pés no chão e o chão da terra prometida em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura de hoje. Hoje nós estamos encerrando a história de José, né? Essa história tão sensacional que nos ensinou tanto nesses últimos dias, né? Hoje a gente vai encerrar Gênesis. Hoje a gente vai ler Gênesis 50. Estamos encerrando Gênesis em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Lendo aí a palavra, refletindo, assim como o Senhor nos ensinou e espera de nós, né? Refletindo na palavra viva dele. Se as vírgulas não estão no lugar, se as palavras não foram realmente essas usadas, não importa. O que importa é o sentido de que Ele é o nosso Deus e Ele é o Deus do impossível em nome de Jesus. Mas eu creio em cada palavra que está aqui. Eu creio em cada promessa que está aqui. Eu creio porque esse daqui é o manual da vida, é o Deus vivo entre nós. A palavra, ela é viva. E por que ela é viva? Porque ela é atual. Tudo que você lê aqui é atual, parece que foi escrito ontem. Ou às vezes você leu à noite, parece que foi escrito de manhã. Então ela é viva, ou seja, ela está sempre atualizada, em nome de Jesus. Em Gênesis 50,
o tema, né, é os funerais de Jacó. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram o tempo de luto, José falou à corte do faraó: Se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, e lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó aqueceu, sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito. E além deles, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gósen. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta com profunda amargura, e ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na eira de Atade, comentaram: Eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel-Mizraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Mamre, que juntamente com o campo Abraão tinha comprado de Efrom, o heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. A exemplar misericórdia de José. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigo e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: Perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos, e lançando-se a seus pés, suplicaram: Eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: Não tenhais medo ou qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais. Eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: Eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: Quando Deus intervir a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Amém? Aqui, gente, tem uma explicação muito interessante. Diz assim, ó: Eis o cumprimento definitivo e absoluto dos sonhos proféticos de José.
Os irmãos se rendem à vontade de Deus manifesta, ainda que já tivessem manifestado disposição semelhante, mas em circunstância bem diferente. Então lembra do sonho de José, que os irmãos dele estariam curvados diante dele? Então quando os irmãos, né, sentem medo, porque quem tem culpa, né, tem medo, quem tem culpa tem receio, sempre acha que o outro está disposto a se vingar. Quando o pai morre, eles acham que José vai se vingar deles, né? Então eles ficam com medo. Então é onde que eles se prostam diante de José e pede perdão e diz que são os escravos dele. Então é o sonho de José, né? Que os irmãos todos, né, se curvam diante dele e é o sonho de José se realizando. Então, quantos anos? José viveu 110 anos. Quando ele teve esse sonho, ele tinha por volta de 19, sei lá, 17 anos, mais ou menos. Então, quantos anos depois? Então, a promessa de Deus, ela se cumpre, não importa. Por isso que a gente não pode se apegar a tempo, né, espaço, né, em relação às promessas de Deus. E aqui diz assim, ó, este é o coração e o ápice da história de José. Sabe, que está explicando o que é o centro, né, da história de José. É o seguinte, ó. Só Deus pode perdoar pecado e nos mover por meio do seu Espírito a perdoar os erros e ofensas de alguém contra nós. Só o amor justificador de Deus é capaz de cobrir e anular a culpa do homem pecador e convertê-lo. A providência divina dirige tudo, todos e cada pessoa, transformando todas as adversidades e até os acidentes e as mais terríveis ações desferidas contra nós em bênçãos futuras. Então, não é impossível para Deus. Até mesmo quando alguém quer te prejudicar, o Senhor usa essa pessoa para te levantar, para te exaltar. Aquele que está fechando portas para você, ele acha que está se vingando, ele acha que está limitando a sua vida. Na verdade, é Deus usando ele para fechar as portas que não era da vontade do Pai. Então, Deus, esse Deus que faz com que essas pessoas também possam se converter, né? Aqueles, né, que têm a situação. Por isso que a gente tem que crer que não é, a gente não tem como dizer de alguém assim, mas fulano não tem solução. Quem somos nós, né? Porque o nosso Deus, ele faz com que, né, transforme todas as adversidades, transforma todas as dificuldades. E aqui fala assim, ó, coube, né? Aqui explica, né, que ele pede para que os ossos dele sejam levados de volta à terra, né, prometida a Abraão, que é Canaã, né? Quando o povo, né, dele lá de Israel voltasse para lá, Deus providenciasse. Isso só vai acontecer mais de 400 anos depois. E Moisés, vai caber a Moisés levar esses ossos. E Moisés vai levar os ossos de José e vai enterrar os ossos de José aonde ele pediu, né, para que isso acontecesse. Então, assim, Deus sempre honra seus filhos. Não importa quanto tempo faz, quanto tempo passa, a gente só precisa ir além dos nossos limites. A gente só precisa superar as forças, né, recuperar nossas forças no Senhor, nos fortalecer na fé e acreditar que ele vai cumprir a nossa promessa. Ele cumpriu, né, todas as promessas na vida de José. E José é seu filho amado, assim como nós somos, seus filhos amados, escolhidos. Então, que a gente possa acreditar nisso, né, que cada manhã a gente esteja, por mais que a gente não queira levantar da nossa cama, por mais que a gente não queira fazer nada, mas que a gente tenha fé que o Senhor está agindo, está trabalhando por nós. Né? Se você tiver que chorar, você chore. Se você tiver que sorrir, você sorria. Se você tiver que orar, você ore. Mas que você nunca perca sua fé. Pelo contrário, que você clame por uma fé avassaladora. Que você clame por uma fé que é capaz de mover montanhas. Que você clame por uma fé que é capaz de restabelecer as suas forças e te ajudar a superar e ir além dos limites. É isso que a gente precisa fazer em nome de Jesus. E a gente precisa fazer as coisas de Deus da melhor forma possível. Não é porque a gente está triste ou porque a gente está sofrendo que a gente vai dar o pior de nós. Ah, Senhor, Deus perdoa, porque Ele sabe que eu não estou bem, Ele sabe que eu não estou com vontade. Ah, Ele sabe que eu estou sem forças. Não, para Deus é sempre o melhor. Para Deus é sempre o extraordinário. Né? A gente nunca sabe quando será a nossa última vez, a gente nunca sabe quando o Senhor vai nos recolher, mas que se for a nossa última vez daqui a pouco, a gente tenha feito o melhor de nós naquilo que a gente estava fazendo pouco antes dessa hora chegar, em nome de Jesus. Que você tenha um dia extraordinário na presença do Pai e que hoje você já comece a superar os seus limites, ir além dos seus limites. Mas lembre-se que para isso você precisa estar
de mãos dadas com o Senhor, porque é Ele que vai te dar a força que você precisa para poder superar tudo que você está passando, para poder ter a certeza de que a terra prometida é para você. Ele prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai honroso, Pai glorioso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por esses ensinamentos, Pai, por essas palavras, por essa sua palavra viva, o manual da vida, Pai, que nós possamos cada vez mais ser íntimos da sua palavra, ser íntimos, Pai, do seu querer, do seu mover. Ah, Senhor, que tenhamos a certeza que não há impossível para Ti e que a nós, Pai, tenhamos a certeza que o que nós temos que fazer é crer, Pai. Crer que o Senhor é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José. Essa história linda, mas acima de tudo tão ensinadora, tão educadora, tão cheia de prodígios que o Senhor realizou. E tão atual, né? A gente vê tantas coisas acontecer, às vezes acontecem injustiças na nossa vida, mas que a gente tenha a certeza que o Senhor, Pai, transforma todas as coisas. Quando os seus filhos entregam suas vidas em suas mãos. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Faça dela segundo a sua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Amém? Aproveita que você vai ficar aí na mesa com Ele. Seja bem mimado, bem mimada, conta tudo para Ele. Fortaleça a sua fé, se entregue totalmente e creia que é possível sim ir além dos seus limites, porque o Senhor é contigo e Ele luta essa batalha com você. Em nome de Jesus. Te espero amanhã na presença do Senhor, nosso café e a palavra para nos ensinar, para sabermos como nós devemos agir e termos realmente, tomar posse da nossa identidade de filhos e filhas amadas, escolhidos do Senhor. Amém? Bom dia para você e até amanhã.